Então, pessoal, agora no software estatístico, GraphPad, nós vamos trabalhar com análise de variância e entender um pouco mais sobre ela. Essa é a tela inicial e nós vamos manter a nossa planilha como colunas e vamos criar então uma nova planilha. E nesse sentido, a gente vai colocar os dados do exemplo anterior, ou seja, nós tínhamos o medicamento A, o medicamento B e o medicamento C, e um limiar de dor que tinha valores 1, 3, ou seja, eu tinha apenas 2 indivíduos no grupo A, 5, 7 e 8 no grupo B, e 2, 0 e 3 no grupo C. Se nós formos lá na parte de gráficos, antes da análise, a gente já pode perceber que algo está sugerindo aqui que esse limiar é maior no grupo B do que no A e no C. Mas a gente não sabe ainda e temos que fazer a análise de variância para isso. Então, para fazermos a análise de variância, temos aqui os indivíduos, os valores, são 3 grupos. Vamos partir do pressuposto que a distribuição é normal. Nós nem vamos fazer o teste de normalidade, porque muito provavelmente o N amostral vai ser pequeno aqui. Mas, para facilitar nosso entendimento, nós vamos usar esse exemplo dado pelo livro. Então, em Analyze, a gente já vai direto aqui para a análise de variância, que é uma análise de variância de um fator, porque tem apenas o tratamento como fator. E, nesse caso, ele já nos pede se queremos fazer um pareamento ou não, ou seja, se existe uma dependência entre as amostras. Nesse caso não existe, porque são diferentes indivíduos que fazem parte dos diferentes grupos. Não é o mesmo indivíduo que recebeu os diferentes tratamentos e que, portanto, poderia ser o controle dele próprio. Então nós vamos deixar aqui como não pareado, no matching, e vamos partir do pressuposto que a distribuição é normal, ou seja, é uma distribuição gaussiana, então vamos utilizar a análise de variância. Se não fosse, aí seria um outro teste realizado, um teste não paramétrico, que será mencionado em outro momento. E nessa parte de comparações múltiplas, a gente já pode usar o teste pós-hoc, escolher o teste para comparar. Se nós quiséssemos, por exemplo, comparar os grupos com o grupo controle, digamos que o nosso grupo A fosse um grupo controle e a gente quisesse comparar os grupos B e C apenas com o grupo A, que é o grupo controle, na parte de opções veríamos que é recomendado o teste de Dunnett, que é aquele teste que compara com o grupo controle. Entretanto, nós queremos comparar todas as médias contra todas, ou seja, comparar a média de cada coluna com a média das outras colunas. E aí ele já nos sugere alguns testes, por exemplo, o Tuck é recomendado, o Bonferroni, que pode ser feito, mas que não é recomendado quando se tem um número muito grande de grupos, o que não é o caso aqui. E alguns outros testes que, no caso, têm um maior poder, mas não computa intervalos de confiança. Então, cada teste tem a sua particularidade. Vamos deixar o Tuck, que é um teste recomendado pelo programa, e cujas vantagens vão ser discutidas, vão estar detalhadas naquele material que eu vou deixar para vocês no Moodle. E podemos alterar também o nível de significância que queremos, mas vamos deixar como alfa 0,05. E ao darmos um OK, já vamos ter o resultado do teste, pessoal. Ou seja, o valor de f de 9,82, que foi o valor de f calculado no nosso exemplo. Por outro lado, aqui existe a significância, ou seja, ela é significativa, esta análise de variância, ao menos um grupo difere dos demais, e o valor de P deu 0,018, significa que teríamos uma chance de errar de 1,85% ao dizer que existe diferença, que ao menos uma média difere das demais, e nesse sentido, como aceitamos esse erro em até 5%,
nós vamos dizer que existe, vamos rejeitar a hipótese da nulidade e aceitar a diferença. Estes testes de Bartlett, este Brown-Forth test, são testes que comparam as variâncias e ambos estão dizendo que as dispersões, né, os desvios padrões, entre elas não é diferente, ou seja, são 3 amostras homocedásticas que possuem igual variância, o que é bom para nós, já que é uma pressuposição da ANOVA. Mas o mais importante, não mais importante, mas muito importante para nós é esse resultado aqui, porque ele nos mostra o SS, que seria square sum, a soma dos quadrados, que dividido pelos graus de liberdade, dividido por degrees of freedom, vai nos dar o mean square, que seria já a variância entre os grupos, between columns, entre as colunas. E dentro dos grupos, aí seria também a soma dos quadrados, dividido por 5, que é os graus de liberdade, que vai dar esse valor aqui. Então nós temos graus de liberdade entre os grupos como sendo 2, porque são 3 grupos menos 1, e graus de liberdade dentro dos grupos 5, porque o número total é 8 menos 3. O número total de indivíduos é 8 menos 3, que é o número de grupos. E quando dividimos o quadrado médio pelo quadrado médio dentro, nós vamos ter aí sim o valor de f, que é 9,8, que é o valor dado pela análise de variância e que é comparado com f tabelado e vai dizer se é ou se não é significativo. Para expressarmos os dados de uma análise de variância num texto, de um artigo científico, por exemplo, seria importante usarmos toda essa informação aqui. Eu vou mostrar para vocês depois como fazê-lo. E de forma interessante, o nosso teste pós-hoc, que já estava aqui embaixo da nova, de comparações múltiplas, está dizendo que o teste de Tukey diz que A difere de B, que B difere de C também, mas que A e C não diferem, não significativos. Então, de certa forma, é o que a figura está nos mostrando, bem visível, né? Esse grupo é diferente dos demais, mas A e C não diferem entre si. Então, eu poderia, por exemplo, colocar um asterisco aqui, e na legenda do meu trabalho, deixa eu aumentar aqui o tamanho, na legenda do meu trabalho, do meu gráfico, eu poderia dizer que o asterisco indica diferença significativa, através do pós-hoc de Tukey, que foi feito após a análise de variância de uma via. E como resultado dessa análise de variância, eu posso colocar aqui só a título de ilustração, como é que eu representaria esse resultado no texto? Eu colocaria f, bom, deixa eu aumentar o tamanho aqui, para facilitar a observação por parte de vocês. Então, esse f, eu colocaria dessa forma, f, aí coloco aqui como subscrito 2,5, que são os graus de liberdade, ou seja, graus de liberdade entre e dentro, igual, e aí eu coloco o meu valor de f, que é 9,82. E ainda eu vou dizer se é significativa ou não essa análise de variância, ou seja, P menor que 0,05 ou então, melhor ainda, igual a 0,018, que é o que deu ali o 185, né? Eu particularmente prefiro informar o valor de P, porque nos diz, não está dizendo apenas que a chance de errar é menor que 5%, mas que nesse caso é 1,85% a chance de errarmos ao dizermos que existe diferença entre os grupos. Então seria isso, pessoal. Essa é uma análise de variância de um fator, onde tínhamos apenas o tratamento como fator, e vimos como fazer, como interpretar, o que é esse valor de f, e como expressarmos os dados de uma análise de variância. Esse exemplo que vimos, como mencionado, é uma análise de variância de um fator, porque nós temos apenas um fator que é o tratamento,
O que é esse fator que eu digo? É a variável independente. Nesse sentido, vale a pena eu falar para você sobre variáveis dependentes e independentes, que são mencionadas em estatística. O que é uma variável dependente? É aquela que vai ser alterada pelas variáveis independentes, ou seja, ela depende. O limiar de dor depende do meu tratamento. Então essa é a variável dependente. Agora, a variável independente, nesse nosso exemplo anterior, é só tratamento. Agora, se eu tivesse duas variáveis independentes, por exemplo, tratamento, ou seja, os três diferentes níveis de tratamento, medicamento A, B e C, só que se eles tivessem sido dados através da via oral ou intravenosa, e a gente queria comparar também a via. Então nós poderíamos ter dois fatores, duas variáveis independentes, tipo de medicamento e via de administração. Então, nesse sentido, a análise de variância permite que se tenha mais fatores, ou seja, mais variáveis independentes. O que nós vimos até agora é a análise de variância de um fator, e a partir de agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre análise de variância com mais fatores. E vamos usar como exemplo a análise de variância de duas vias, conhecida como a two-way ANOVA. Vamos dar uma conversada sobre isso então.